Olá você, este é um aviso antes de começar. Esta série foi gravada antes da prisão preventiva do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o vídeo, conteúdo inteiro, vai demonstrar que tudo isso serviu como pano de fundo, como uma plataforma para justificar a injustificável prisão do presidente. Olá você, seja mais uma vez bem-vindo ao canal e ainda mais nesta série que nós estamos denominando de O Inquérito do Fim do Mundo. E como você sabe, cada vídeo é um capítulo. Este é o vídeo que nós vamos tratar do capítulo 2 do livro Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. E como você sabe, o Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro, é um conjunto de artigos publicados e que traz diversos escritores, juristas, jornalistas comentando o inquérito do STF 4781. Então nós vamos agora abordar o capítulo 2 do livro Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. Este capítulo é escrito pela juíza Ludmila Lins Grillo. Aliás, Ludmila Lins Grillo está morando hoje nos Estados Unidos e ela está banida do Brasil, não é? Ela criticou o Inquérito do Fim do Mundo, deu uma decisão contrária em Belo Horizonte, onde trabalhava, onde estava lotada como juíza, e tomou uma lapada do STF. Foi banida, cassaram os direitos de juíza dela, cancelaram o recebimento dos salários dela e ela ficou correndo o risco de ser presa e foi morar nos Estados Unidos. Tem um canal no YouTube, procura Ludmila Lins Grillo e você vai ver bastante coisa dela lá, tá? Capítulo 2 do livro O Inquérito do Fim do Mundo tem um subtítulo: A Ruína das Liberdades e a Luta pelo Direito. Como jurista, ela traz aqui já Rudolf von Ehring. Esse jurista aqui é um jurista muito estudado por todos os estudantes de direito. E veja o que diz aqui: o fim do direito é a paz, o meio para atingi-lo é a luta. Enquanto o direito precisar estar pronto ante a agressão da injustiça, o que ocorrerá enquanto existir o mundo, não poderá ele se poupar da luta. A vida do direito é a luta, uma luta dos povos, do poder, do Estado, das classes, dos indivíduos. Rudolf von Ehring. Pois bem, a introdução vai começar a contar algumas coisas aqui sobre o Brasil e nós vamos discorrer alguns trechos que nós destacamos aqui. Como você já sabe, nestes vídeos nós não estamos lendo o livro para você, apenas criando uma expectativa para que você se interesse, adquira pela internet o livro e leia com bastante atenção para se inteirar de tudo que está acontecendo nesse inquérito do fim do mundo, o inquérito 4781 do STF. Algumas pessoas começaram a ter medo, ela diz aqui, medo de perder o cargo público conquistado com tanto esforço. Foi o que aconteceu com ela, né? Medo de sofrer punições e, aliás, nesse sentido, pune-se alguns para que os outros adquiram mais medo. Por exemplo, se existe uma juíza punida que foi banida do Brasil e está morando nos Estados Unidos, então qualquer advogado deve estar com medo, tá certo? Qualquer outro juiz deve estar com medo, e é assim que começa a opressão. Então, medo de ter seu nome inscrito com tinta indelével no Index Librorum Prohibitorium, ou seja, proibição de trabalhar, né, dos indivíduos inconvenientes ao sistema. Medo de enfrentar o Tribunal da Santa Inquisição Judicial, que é o que está virando o Brasil. Não se tem mais agora o Estado de Direito, mas sim uma violação desse Estado de Direito. Olha o que ela fala aqui sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Pelo referido dispositivo, aos juízes é vedado, isto é, proibido, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais. A lei orgânica da magistratura diz que o juiz não pode fazer esses comentários. O que nós temos visto nessa formação do STF atual
desde lá do começo do segundo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que temos visto é que os ministros passaram a ser vedetes da imprensa, né? Dando entrevistas, comentando julgamentos e alguns até adiantando o seu voto pela imprensa, o que é total e inconstitucionalmente proibido. Proibido, completamente proibido. Bom, a liberdade de expressão prevista no artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, nesses tempos sombrios tem sido letra morta. Portanto, estão querendo calar o povo, e calar o povo significa calar o deputado, calar quem pode falar pelo povo. Eu, por exemplo, como advogado, significa calar o povo. Aqui um subtítulo: o Supremo Tribunal Federal e seu inquérito 4781, uma essência ditatorial. Ela abre dizendo aqui: a Suprema Corte Brasileira, inconformada com as críticas à instituição e a seus membros e alheia às circunstâncias de que pessoas públicas, tais como os membros da Suprema Corte, devem ter tolerância muito maior ainda às críticas do que qualquer outro cidadão anônimo, criou uma aberração jurídico-persecutória de fazer corar os ditadores mais autoritários da história mundial. Aí é a visão da juíza. Tá certo? Rui Barbosa já disse no passado, diz ela aqui, a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. E é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, foi condenado a 27 anos de prisão, e para quem ele tem que recorrer? O julgamento já foi feito no próprio STF, que aliás não tinha competência, ou não tem competência para julgar, porque aquelas pessoas que estão lá, inclusive o próprio ex-presidente, não tem foro privilegiado. E é isso que trata esse livro aqui. Se não tem foro privilegiado, o próprio STF deveria dizer: somos incompetentes para julgar esse processo. Assim disse Luiz Fux, um dos ministros que fez parte do julgamento. E ela divide aqui, o que o inquérito 4781 concentra como um cipoal de ilegalidades e inconstitucionalidades. Vamos só ver os títulos aqui. O inquérito viola o chamado sistema acusatório, ao concentrar várias funções processuais em uma única pessoa. Porque o juiz Alexandre de Moraes é a vítima, se diz que alguém tentou matá-lo, fazer um complô para matá-lo, é a vítima, mandou investigar, então portanto ele está investigando e ele mesmo julga. Então ele virou vítima, investigador, promotor e juiz. O inquérito viola o direito de os advogados terem acesso aos autos. Muitos advogados reclamaram, inclusive a OAB, que a OAB está calada, inclusive. É estranho isso, já critiquei muito a OAB por cartas, inclusive ao presidente Simonetti, dizendo que a OAB está calada e aceitando tudo isso calado. Então, nós vamos acabar com a advocacia. Já acabamos com o direito e daqui a pouco vamos acabar com a advocacia. Muitos advogados não acordaram ainda. Eu levei esse tema para o Congresso da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, agora em Campos do Jordão, em agosto, e não fui acolhido não, ficaram calados, ninguém quis conversar sobre o assunto, parece medo, né? O inquérito viola a titularidade do Ministério Público para a condução da investigação e para promover o arquivamento dos autos. Por que isso? Porque o inquérito é de titularidade do Ministério Público e não do STF, mas esse inquérito foi feito ou iniciado pelo presidente na época, não é? Do STF, que era o ministro Dias Toffoli. E ele fez a portaria e já nomeou o ministro Alexandre de Moraes como sendo relator do inquérito. E isso é ilegal, porque teria que ser feito por sorteio. E depois, logo em seguida, em 2019, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, determinou o arquivamento. E ela é a autoridade para fazer isso. Mas o STF não aceitou. Então tirou o Ministério Público da jogada. Outra aqui, o inquérito se presta na prática exclusivamente à perseguição de críticos, e nem só dos políticos, civis comuns também. O inquérito viola os termos do próprio regimento interno do STF e vai por aí afora. Vejam que quantas coisas erradas estão acontecendo com esse inquérito. O inquérito não traz qualquer fato definido a ser apurado. São vários fatos que vão sendo colocados. Olha lá, essa frase de estudo aqui, notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos caluniante, difamante,
injuriante, que atinge a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros e familiares, onde está dizendo que isto é crime. Uma notícia falsa, crime. Não tem crime, não existe crime, mas está sendo violado aí o próprio regimento interno do STF. O inquérito viola o devido processo legal ao investigar pessoas sem prerrogativa de foro no STF. Foi o que a gente falou agora há pouco. Muitas pessoas que foram julgadas, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, não tem foro privilegiado, não poderia ser julgado lá. Mas tá aí o inquérito fazendo isso. O inquérito cria um tribunal de exceção no Brasil. Tribunal de exceção, a Constituição Federal diz, não haverá tribunal de exceção. Está escrito na Constituição Federal. Parágrafo 3º. As contradições do STF. O casuísmo do inquérito do fim do mundo, em franca divergência a posicionamentos anteriores da mesma corte. Quer dizer, a própria corte está desmentindo o que ela fez no passado. Olha aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, no passado, disse que quem não quer ser criticado, fica em casa. Ele estava fazendo um julgamento de alguém que disse que tinha sofrido crítica nas eleições. O candidato não aceitou a crítica. E ele foi a favor do cidadão que estava fazendo a crítica e estava certo. Agora ele não aceita porque a crítica é contra ele. Então isso aí é uma contradição. Muito bem, por isso que você precisa ler o livro. Vai vendo como é importante aqui, ó. Mais um. A proibição de acesso aos autos da investigação aos advogados dos investigados. A persecução feita nas sombras e a criação artificial de narrativas por terceiros. Muito bem, por terceiros. Então terceiros criam narrativas que fazem com que as pessoas sejam julgadas no inquérito do fim do mundo, o inquérito 4781. Aqui ela faz uma referência ao livro O Processo, que é de Franz Kafka, não é? Esse livro aqui é muito famoso, estudado pelo estudante de direito, e veja que cena aqui, ó. O senhor não pode ir embora, pois saiba que está detido. Numa cena do livro, ó. O personagem principal, Joseph K., passa toda a trama se defendendo em um processo do qual nada sabe a respeito. O senhor não pode ir embora, pois saiba que está detido. Aí, veja aqui, ó. É o que está aparecendo, diz Kay. Mas, e por quê? Ele pergunta em seguida. Não estamos autorizados a dizer isto ao senhor. Vá para o seu quarto e espere. O procedimento jurídico acaba de ser aberto e o senhor ficará sabendo de tudo na hora adequada. Ou seja, o senhor está preso, mas não sei por quê e o senhor não pode saber também. Bom, isso aí nos leva a uma indignação. Então vamos ver aqui. Em 29 de maio de 2020, a Ordem dos Advogados do Brasil, após sucessivas provocações dos advogados dos investigados, requereu ao ministro Alexandre de Moraes que desse vista dos autos aos patronos, sobre o argumento de que a negativa de acesso não encontra guarida no atual Estado Democrático de Direito e na ordem constitucional vigente, o que inegavelmente configura violação ao status libertatis dos investigados, além de afrontar a expressa disposição da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Advocacia, e caracterizar flagrante constrangimento ilegal autorizador da reparação imediata na via eleita. Bom, primeiro, vamos ver uma coisa aqui, ó. A Ordem dos Advogados do Brasil, após sucessivas provocações. Eu entendo o contrário, não precisaria sucessivas provocações, bastaria uma provocação, dizendo que não foi possível ler o inquérito para que a OAB se manifestasse. Essa demora toda significa uma espécie de submissão da OAB ao STF, principalmente no âmbito desse inquérito 4781. Vamos ler aqui um trechinho. Em vídeo publicado entre o advogado Emerson Grigoletti, narram o verdadeiro calvário para obter acesso aos autos. Vamos lá. No dia 5 de junho de 2020, informou que ainda não havia conseguido acesso. No dia 7 de junho, divulgou que disponibilizaria a procuração ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para que este visse com seus próprios olhos a impossibilidade de acesso, cobrando uma atitude do órgão máximo da Advocacia Nacional a respeito de tamanha violação e de suas prerrogativas.
Muito bem, aqui Felipe Santa Cruz foi presidente durante um bom tempo e todo mundo já sabe que ele é de esquerda politicamente. Quando na advocacia nós não podemos ter partido. Quando é contratado por um cliente, não importa qual partido, né? Eu sou basicamente de direita, mas se eu for contratado por uma pessoa de esquerda, do PT, do PSOL, e eu aceitar o caso dele dentro da parte política, se eu aceitar como advogado, eu tenho que defendê-lo inteiramente. Não posso aceitar o caso dele como advogado e trair o cliente só porque ele é de esquerda. Não pode. Essa prerrogativa não existe para a advocacia. Mas o Felipe Santa Cruz andou meio que, como se diz no popular, pisando na bola. Bom, vamos lá. Um dos jornalistas que sofreram a busca e apreensão pela Polícia Federal em sua residência foi Bernardo Pires Custer, que em vídeo circulado em 10 de junho em seu canal do YouTube informou ter conseguido acesso apenas ao apenso 70 do inquérito do fim do mundo. Então veja que tinha 70 apensos. Foi pedido acesso, foi dado apenas um apenso, o apenso 70. Aliás, não sei se era só 70, pode ser que tenha 150 apensos, aí deu... Apenso quer dizer um processinho ali grudado no processo principal. Um apenso é um processo à parte, colocado ali para uma causa que está fora do bojo do processo principal, né? Um apenso é isso. Vamos lá, descendo mais um pouquinho aqui, porque o que interessa é a gente divulgar o livro, você vai ter que se inteirar disso. Aqui, se o direito é violado, justamente pela instância máxima dos que deveriam preservá-lo, sinal que a solução para tais violações não virá da seara jurídica, mas sim da seara política. O que estamos dizendo aqui, estamos aqui vislumbrando, é que se é o poder judiciário que está quebrando a Constituição, então não é o poder judiciário que vai resolver essa questão, mas sim o poder legislativo. Porque o poder legislativo, o poder político, vai criar alguma coisa que pune o juiz que está julgando mal ou julgando errado. Se a violação aos direitos provém dos poderes executivo ou legislativo, é perfeitamente possível que o judiciário faça estancar a sangria pela aplicação do direito. Entretanto, quando a violação vem do próprio poder judiciário, é evidente que a solução terá que vir de alguma outra fonte, que não a do direito. Aí, sendo o inquérito do fim do mundo um objeto do próprio STF, do próprio Poder Judiciário, tem que ser resolvido de outra forma. Nós sabemos qual que é. O Senado deveria resolver, mas o Senado está meio que preso aí, com medo de tomar uma providência. E aí aqui ela faz uma referência à questão do direito móvel. O direito móvel seria o seguinte: eu tenho um código que eu aplico para determinada coisa. Surgiu uma nova coisa, então aquele código não serve mais, eu busco um outro direito, vou buscando direitos e eu vou criando direitos que me interessam, e não aquele direito que está lá já constituído como Constituição Federal, por exemplo, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. É dever do jurista apontar as transgressões, não para humilhar o transgressor, mas para preservar o direito. Olha que coisa linda do ponto de vista jurídico aqui. Mas isto não está sendo mais aplicado no Brasil. A censura no bojo do inquérito do fim do mundo teve novo capítulo no dia 24 de julho, quando 16 perfis de redes sociais foram suspensos por determinação do ministro Alexandre de Moraes, conforme divulgado pela imprensa. Então, além de suspensão, também teve a desmonetização. Muitos youtubers deixaram de receber seus dinheiros, ganhos honestamente com o trabalho, porque não é fácil fazer vídeos todo dia para conseguir monetização através do YouTube. Percebe-se, portanto, que ao menos 2 ministros do STF, ministro Dias Toffoli e ministro Alexandre de Moraes, passaram a agir ostensivamente como censores, uma vez que a censura presume justamente a supressão prévia do direito de opinião, que foi o que ocorreu no episódio da suspensão dos perfis dos jornalistas e demais cidadãos. E assim por diante. Considerações finais, vamos ver se eu tenho algum destaque aqui. Se não tiver, vamos ler o último parágrafo aqui para encerrar o nosso vídeo de hoje. Está aqui, como diria Winston Churchill, corrige Neville Chamberlain sobre um acordo de paz que ele celebrou com a Alemanha nazista. Então ele disse o seguinte: entre a desonra e a guerra, escolhestes a desonra, porque o acordo foi mal feito, e terás guerra. Aí a observação é:
O direito já está repleto de chamberlains da desonra, apáticos e dóceis diante dos arbítrios que passam a vida tentando garantir um infame lugar ao sol, apaziguando com panos quentes as mordaças que nos calam e garantindo, sem sombra de dúvida, um lugar de destaque nos opróbios das catacumbas da civilização. Este aí é o fim do segundo capítulo que a juíza Ludmila escreveu. Aqui ela diz, finalzinho, uma frase interessante: "Se vis pacem para bellum". Ela conclui isso porque a tradução desta frase é: se queres paz, prepara-te para a guerra. Nota de rodapé número 68, tá aqui, ó. Provérbio latim que diz, ó: se quer paz, prepare-se para a guerra. Então tá aqui. E ela conclui isso dizendo que espera que o direito seja resgatado do arbítrio e a liberdade e a paz reinem entre nós. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você dê um like aí, que você compartilhe o vídeo, espero também que você comente, me fala aí o que você achou de tudo isso, me conta aí nos comentários que eu quero saber. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, porque assim você vai nos dar ânimo para continuar produzindo mais conteúdos para você, tá certo? Beijo no coração de todos e até a próxima!